seja adorado neste lugar. Encontre em nós adoração que te agrada. Pai, nós amamos a tua presença, Pai. Seja bem-vindo, Senhor, a casa é tua, Pai, os filhos são teus. Que o Senhor tenha liberdade nesta casa. Pai, que eu me calo para que o Senhor fale, Senhor Deus. Tira todo o meu achismo. Senhor Deus, que somente o Senhor apareça neste lugar, Senhor. Paizinho, eu só quero ser um instrumento nas tuas mãos. A palavra do Senhor diz: abre a boca e eu te encherei. Que da minha boca saia somente palavras que o Senhor quer falar com a tua igreja, com os teus filhos. Nós queremos ouvir o Pai nesta noite. Senhor, destrava os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, Pai. Nós queremos a tua palavra, nós queremos ouvir a voz do Pai. Que nada venha nos roubar nesta noite, de nos ouvir, de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Nós queremos mais de ti, Pai. Nós queremos a tua presença, nós queremos profundidade, nós queremos intimidade, nós queremos estar contigo, Pai. Nós amamos o Senhor. Seja bem-vindo, Pai. Nós amamos a ti, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Joel, capítulo 2, versículo 25. Nós já estávamos cantando sobre restituição, porque essa noite é uma noite de restituição para a nossa vida e para a nossa história, em nome de Jesus. Aleluia, o Deus da restituição está aqui. A palavra do Senhor diz assim: e eu lhe devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército para devastador contra vocês. A primeira parte diz: e eu devolverei o que perderam. Aleluia. Agora vamos comigo lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Siclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Siclag. Tinha destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. No 6, Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar até de apedrejá-lo. Mas Davi encontrou força no Senhor, seu Deus. Amém? Pode se assentar. Diante dessa palavra, hoje eu acordei com essa palavra, restituição. E uma das palavras proféticas desta casa é restituição. Em nome de Jesus, eu creio que essa noite é uma noite de cura, é uma noite de restituição para nós. Existem dores que ninguém consegue enxergar, feridas que não aparecem no corpo, mas ela está profundamente na alma. Há pessoas que estão de pé fisicamente, mas emocionalmente elas estão exaustas. Talvez assim como Davi chegou naquela cidade de Ziclag, carregado de várias perdas, traumas, rejeições, quando ele viu aquele cenário de destruição, muitas pessoas hoje estão com a mesma condição daquela cidade. Pessoas que estão carregando dores tão guardadas dentro de si. Medos, traumas, rejeições, sentimento de fracasso. E assim como Davi chegou e presenciou aquilo lá,
aquela cidade destruída, muitas pessoas hoje estão de pé fisicamente, mas por dentro ela precisa de uma restituição. Ela precisa de uma cura. E eu venho nessa noite com uma boa notícia, que o Deus da restituição, o especialista em devolver aquilo que se perdeu no meio do caminho, está aqui. E Ele tem uma cura para nós, profunda dentro de nós. O Deus que cura, o Deus que restaura, Ele quer te restaurar de dentro para fora. O Senhor, Ele restaura coração quebrantado. Ele restaura corações que estão rendidos na presença dEle. Agora nós vamos falar sobre o diagnóstico, as feridas da alma. Quando Davi e seus homens chegaram naquela cidade, eles encontraram aquela cidade destruída. E eles estavam toda queimada e a família tinha sido levada pelos amalequitas. Aqueles homens, eles entraram numa profundidade de aflição, de dor, de desespero, porque eles não viram mais as suas famílias, porque eles viram as casas destruídas. Então aquela dor estava muito profunda, tanto naqueles homens como no coração de Davi, porque tinha levado o seu bem maior. E aquela cena, ela representa hoje a gente por dentro. Aquela cena daquela cidade destruída. Muitas das vezes tem pessoas que foram roubadas pela alegria. Muitas vezes as pessoas foram roubadas na esperança, nos seus sonhos. Muitas vezes hoje, assim como aquela cidade, ela foi roubada pelos amalequitas, o Senhor vem falar para nós nessa noite, o que tem roubado você? O que roubou de você? Quais são os seus sonhos que foram roubados? Na hora que eu estava lendo essa palavra, eu estava preparando essa palavra, o Senhor começou a falar algo assim no meu coração. Desde criança a gente tem sonhos, a gente começa a imaginar como vai ser a nossa fase adulta, o que nós vamos fazer, a gente tem aqueles desejos no nosso coração, só que no meio do caminho a gente vai sendo roubado. Diante das circunstâncias, diante das situações, a gente vai sendo roubado no nosso sonho, na nossa esperança, na nossa alegria, e isso vai gerando ferida dentro de nós, e isso vai perdendo a nossa essência, por situações que vai acontecendo no meio do caminho. E o Senhor nessa noite quer trazer isso de volta para o teu coração, aquilo que se perdeu no meio do caminho, o Senhor, Ele quer restituir, Ele quer restaurar, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que aqueles homens choraram até não ter mais força. Aqueles homens entraram numa profundidade de desespero, de dor. Muitas vezes a gente acha que nós, por estar na igreja, a gente não tem que ficar sofrendo, chorando. Muitos falam bem assim, essa pessoa tem Deus, por que ela está sofrendo desse jeito? Por que ela está chorando desse jeito? E muitas das vezes a gente temos que ter uma imagem para não passar fraqueza para o outro, porque fala, nossa, a irmã da igreja está sofrendo, cadê o Deus que ela serve? E aqui a palavra fala que Davi e aqueles homens choraram copiosamente. Muitas das vezes, eu coloquei aqui que nós, muitas das vezes pensamos que homens e mulheres de Deus não podem chorar, mas Davi chorou. Você precisa se permitir. Você precisa permitir sentir o que você está sentindo dentro do teu coração. Você precisa ser sincero com Deus. Você precisa levar em profundidade ao Senhor. Reconhecer a sua dor não é sinal de fraqueza, mas sim é o primeiro passo para a cura completa que Deus tem para você. O primeiro passo é você reconhecer que você precisa de ajuda. Você precisa reconhecer isso. Isso não é fraqueza. E aí, uma situação que aconteceu comigo esses dias, eu quero compartilhar, que vai fazer sentido no que eu estou falando. O meu esposo, esses dias atrás, fez uma viagem a trabalho. E eu estava muito aflita, meu coração muito angustiado. E eu não sabia o que eu estava sentindo, por que eu estava sentindo aquilo. E aquela dor, aquela aflição, medo. E passava um monte de coisa na minha cabeça, de morte, que meu marido ia sofrer acidente. Era uma guerra na minha mente que eu não sabia te explicar. E eu orava, e eu jejuava, e colocava em Deus e nada. E aquele sentimento de dor, de desespero. Eu pedi oração até pela intercessão. A bispa orou comigo, mas e aquela luta, aquela guerra interna dentro de mim. E meu esposo viajou.
E nesses dias que ele ficou em viagem, eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Pai, por que eu estou sentindo isso? Senhor, sonda o meu inconsciente. Sonda por dentro, aonde está, Senhor, a raiz de tudo isso. Mas eu não quero viver assim. Eu não quero viver com esse sentimento de medo, essa aflição, essa angústia. Senhor, me revela. Espírito Santo, eu te dou total liberdade para que o Senhor possa sondar onde está a lacuna de tudo isso. E eu comecei a fazer essa oração tão profunda com o Espírito Santo. E eu lavando o meu banheiro, o Senhor me levou uma cena quando eu era criança. Eu já nem lembrava mais, é muito tempo atrás. E aí essa cena me fez o gatilho e a chave que eu precisava dessa cura. Ele me mostrou no momento em que eu estava triste, porque o meu pai, ele era caminhoneiro, ele ficou perdido por 3 dias. O meu pai, ele desapareceu, eu lembro que chamaram polícia, meu pai ficou 3 dias desaparecido. E é naquele cenário que o Espírito Santo me levou. E aí eu comecei a ver o coração daquela criança. Estava aflita, desesperada, com medo da morte, com medo de perder o pai. E era esse sentimento que eu estava carregando por meu esposo ir viajar. Olha como é profundo a questão do emocional da gente. O diabo, ele sabe, tem coisas que está registrado no nosso consciente que a gente não lembra, mas o diabo, ele sabe o que aconteceu e ele pega aquelas situações para ficar nos aprisionando, nos culpando, gerando medo, gerando ansiedade. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para sondar o nosso inconsciente, para que nós venhamos ter uma cura completa. O Senhor não quer a gente amarrado, preso no nosso passado, Ele quer a gente curados. E por isso que nessa noite o Senhor vem falar conosco, restituição. Eu preciso restituir o meu povo, eu preciso gerar essa cura completa de dentro para fora. O nosso emocional, ele precisa estar muito bem selado com o Espírito Santo, para que a gente possa ter uma caminhada tranquila, uma caminhada saudável. Então, nessa noite, peça para que o Espírito Santo venha sondar o teu inconsciente, para que ele possa. Tem vezes a gente carrega situações que você fala, mas eu já liberei, eu já orei, eu já coloquei isso diante do Senhor, mas você precisa, tem ainda cena, tem ambientes que você precisa, porque a cura, ela é todo o tempo, é constante. Em nome do Senhor Jesus. E na hora que eu vi aquela criança desesperada pelo medo da morte, pelo medo de perder o pai, aquele mesmo sentimento, era o mesmo sentimento na minha fase adulta. E o que eu fiz? Eu coloquei isso diante do Senhor, eu orei, eu acolhi aquela criança. Eu falei, agora eu entendi, eu não sou mais aquela criança, eu sou uma mulher adulta. E o Senhor está me curando naquele dia, naquele ambiente. E depois que eu tive aquele ambiente, aquela visão, o Senhor arrancou de mim toda a dor, todo o desespero, toda a angústia que estava ali me prendendo. E é nessa noite, o Senhor quer fazer isso com você também. Se tem ambientes que ainda está amarrado e o diabo está usando disso, essa noite é uma noite de cura, é uma noite para você. Você não está aqui por acaso, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer curar você por completo. Em nome de Jesus, Ele não quer ver o povo dele mais afligido, o povo dele mais aprisionado. Ele quer libertar você por completo, em nome de Jesus. Um povo curado, um povo saudável, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz, o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que cura, é um Deus que restitui. Aquilo que o diabo roubou vai ser devolvido nesta noite. E você vai viver as promessas que Deus tem para a sua vida. O diabo não vai mais acessar esses lugares, porque você está na presença do Senhor, em nome de Jesus. E o segundo tópico desta palavra eu coloquei refúgio, porque fortaleça no Senhor. A situação era difícil, os companheiros de Davi queriam até apedrejá-lo, por causa daquele sentimento, daquela angústia que estava dentro, mas Davi se fortaleceu no Senhor. Aqui está a chave: quando tudo ao redor estiver em ruína,
Davi encontrou força na presença de Deus. Você precisa encontrar força em Deus. O cenário é caótico, o cenário é de destruição, o cenário é de morte, mas você tem um Deus que te refugia, você tem um Deus para onde correr, você tem um lugar para estar. Davi, diante daquele cenário de destruição, daqueles amigos dele querendo jogar pedra nele, ele foi se fortalecer em Deus. Aleluia. O mundo oferece distrações, as pessoas oferecem opiniões, mas Deus oferece cura para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, gente, em nome de Jesus. Está todo mundo com a carinha, ai Senhor, aleluia. A restituição emocional, ela começa quando paramos de buscar resposta no outro, mas sim quando a gente vai encontrar em Deus aquilo que só o Senhor tem para nós. A restituição emocional, ela só para quando nós buscamos em Deus e não no homem aquilo que só o Senhor pode te preencher. As estratégias para uma restituição, eu coloquei aqui, a primeira, reconheça a sua necessidade, reconheça que você precisa dessa restituição, é o primeiro passo para a cura. O primeiro passo é você reconhecer que você precisa, porque o maior erro nosso é muitas pessoas ter as dificuldades, mas não reconhecer por medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar, e aí prefere ficar em silêncio, prefere ficar quieto, ai, não vou entender o que eu estou sentindo, ai, de novo eu falar das mesmas situações. Se ainda está te incomodando, se ainda está te aprisionando, você precisa falar, você precisa abrir o teu coração. O que não pode é viver no mesmo erro, viver na dificuldade, viver aprisionado, isso jamais. Então você precisa reconhecer que você precisa de ajuda, é o primeiro passo para uma restituição emocional. Deus, Ele não cura a máscara, Ele cura corações sinceros. Quando a pessoa tá tudo bem, a gente pergunta tudo, mas a pessoa está se escondendo, porque não está, porque só ela sabe ali quando ela está em silêncio na sua casa, a luta, a guerra. A mesma coisa aconteceu comigo, eu estava na minha casa com lutas, com guerra na questão emocional, e eu pregando a palavra, servindo na igreja, intercessora da casa, diaconisa, e estava tendo essas guerras. Não é por causa de título, é porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos. E no momento que eu reconheço essa fragilidade, que eu reconheço que eu preciso de ajuda, aí o Senhor veio e interviu. Mas tem pessoas que têm dificuldade, precisa procurar ajuda. Não deixa essas coisas ficar enganando, porque o que o diabo quer é que você não abre o teu coração. O que o diabo quer é que você vive aprisionado mesmo. O que o diabo quer é que você dorme dia, dorme e acorda com essa mesma luta interna todo dia. É uma guerra interior te travando, e é isso que ele quer, que você vive aprisionado, com medo, inseguro, rejeitado, sentimento de não ter capacidade. É isso que ele quer, que você sente como um pequenininho. E o Senhor está falando para mim e para você nessa noite: abra o teu coração. Abre o teu coração. Eu não te criei, eu não morri numa cruz para nos viver, nós vemos nós aprisionados. Ele quer a gente dele curado, libertos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Segundo, libere perdão. Libere perdão. Muitas pessoas até querem avançar, mas continua preso no passado, porque não consegue perdoar. Tem pessoas que não conseguem, não é o que fizeram com você, é o seu coração liberando aquela pessoa. Você precisa aprender a perdoar. Eu não vou me rebaixar, porque o que ela fez comigo é mais forte, eu não consigo. E o Senhor está falando para mim e para você: libera perdão. Libera perdão. Libera. O Senhor conhece o teu coração. Tem pessoas que estão presas porque não liberaram perdão.
Muitas pessoas falam assim: não, eu já liberei a vida dela, eu já liberei. Não, ela já está liberada. Mas quando pensa na pessoa, já vem aquele sentimento de raiva, já vem aquele sentimento de ódio, já vem aquele sentimento ruim. Não liberou perdão verdadeiramente, está preso. E você precisa, o Senhor quer tirar você desse ambiente em nome de Jesus, porque você vai passar anos na igreja e não vai dar passo, porque você vê tanta gente na igreja que não consegue avançar, que não consegue romper, sempre está do mesmo jeito, porque tem áreas na sua vida que precisa de uma restituição, de uma cura completa. Em nome de Jesus, se você precisa liberar perdão, libera. O Espírito Santo nessa noite vai sondar o teu coração e Ele vai falar com você. Porque essa palavra não faz sentido se o Senhor não fazer. É o Senhor que está na casa e é Ele que quer curar e Ele quer restituir. Ele vai mostrar para você aonde tem áreas na sua vida que está te prendendo. Muitas vezes você fala: mas tanto tempo na igreja. Tem pessoas que chegam na igreja rapidão, já avança. Mas tem uns que estão ali sempre do mesmo jeito, não rompe. Porque tem áreas da sua vida que precisa dessa cura. Em nome de Jesus, é tempo de avançar, é tempo de cura, é tempo de restituição para a sua vida, para a sua casa. Abre o teu coração. Perdoar não significa que você vai concordar com o erro, mas você vai estar liberando você mesmo, em nome de Jesus. Quando você perdoa, você está colocando nas mãos de Deus e tirando das suas mãos. Porque quando você não perdoa, você quer ter o controle da situação. E o Senhor está falando para você: abre as mãos e deixa comigo essa situação, que eu tenho controle. Deixa comigo. Em nome de Jesus, se liberta do peso da amargura. Tem gente que é amargurado, tem gente que não rompe. Você tem uma luta ali, uma briga com a sua família. Eu não vou porque ela não vem na minha casa. Eu não vou, eu já liberei perdão porque ela não me liga, não vem atrás. Em nome de Jesus, faça a diferença, porque você que tem a presença, você que tem Jesus, você que tem a marca do sangue, você precisa fazer a diferença. Não espere pelo outro, porque é você que precisa ir. Você que precisa fazer a diferença. Não espere o outro chegar até você, porque quem carrega a presença é você. Faça diferente. Aleluia, Senhor. Ai, Paizinho. Consulte a Deus. Terceiro tópico. Davi, ele perguntou ao Senhor: eu perseguirei a tropa? E Deus respondeu, porque Davi poderia, diante daquela raiva, diante daquele sentimento, porque levaram a esposa dele, filho, diante daquela situação, ele poderia ir lá com a fúria, com a raiva e seguir e matar todo mundo, mas ele preferiu consultar a Deus. Tem pessoas que estão fazendo coisas porque não consultaram a Deus e está sofrendo, está no mesmo erro, porque a dificuldade está em consultar a Deus. E Davi, ele consultou a Deus, ele acalmou, ele não deixou a euforia, ele não deixou o medo, ele não deixou a emoção falar mais alto. Ele confiou em Deus, ele parou diante daquela situação, diante dos amigos querendo jogar pedra nele. Ele parou e foi consultar a Deus. Tem gente que está fazendo coisa errada porque não consulta a Deus, porque acha que sabe, quer agir na sua própria mentalidade, naquilo que acha, que pensa que está certo. Você precisa consultar a Deus. Você precisa acalmar o teu coração. Não age pela emoção. Para e escuta o que o Senhor tem para falar com você. Se Ele não respondeu, espera, acalma o teu coração, mas consulte ao Senhor. Não deixa o seu emocional falar mais alto. Hoje a gente vê um monte de gente desequilibrado, porque não escuta a Deus e quer agir com as suas próprias forças. E o Senhor está falando: enquanto você agir na sua própria força, vai dar errado. Porque eu tenho a resposta, porque eu tenho a solução, porque eu tenho o escape para você. Mas quer agir na sua própria força. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai. E Davi recuperou
Vamos lá. E aí o Senhor fala para Davi: persegue, porque certamente alcançará e tudo e libertará. Quem consulta a Deus encontra direção para recuperar aquilo que foi perdido. Em nome do Senhor Jesus. E o quarto tópico que eu coloquei é a promessa da restituição. Davi foi recuperado tudo, nada ficou para trás. O mesmo Deus que restituiu Davi é o mesmo Deus que restituiu Jó. Lá em Jó 42 fala que o Senhor devolveu o dobro daquilo que tinha sido perdido. O mesmo Deus que restaurou Davi, o mesmo Deus que restituiu Jó, é o mesmo Deus que está nesta noite para restituir a sua história, para restituir aquilo que foi perdido. Você muitas vezes tinha sonhos desde criança, sonhos de cantar, sonhos de fazer aquela profissão, sonho de realizar ministerialmente, sonho de pregar a palavra, sonhos, mas no meio do caminho foi se perdendo. E hoje vem um povo silenciado, porque no meio do caminho, diante da circunstância, foi se perdendo os sonhos, as promessas, aquilo que o Senhor tinha para você, tem para você. Uma das coisas que o Senhor restituiu, que eu tinha muito sonho, que hoje o Senhor me fez lembrar isso. Quando eu era criança, eu ficava pregando para minhas bonecas. Gente, que lindo! E é uma coisa assim que eu olhando, hoje eu estava orando e eu comecei a visualizar quando eu era criança. Eu colocava minhas bonecas assim, eu ficava pregando para minhas bonecas, disse que eu estava na igreja. Olha que lindo! E isso o Senhor me fez lembrar hoje. Olha, eu nem lembrava mais. E o Senhor, Ele quer restituir, Ele quer fazer você voltar na sua infância, para você lembrar quando você tinha aquela vontade, aquela sede, quando você fazia, eu quero fazer, mas hoje você perdeu, hoje não tem mais, não aconteceu. Por quê? Porque o diabo, ele sabe da promessa, ele sabe o que Deus tem para a sua vida, e você muitas vezes vai ficar preso diante de alguma situação, mas o Senhor está falando: eu preciso que você volte, para que você possa ser resgatado. Não tem como eu usar de cima para baixo, eu preciso curar de baixo para cima. O Senhor quer curar as raízes profundas do teu coração. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor quer tirar da mão de Satanás a sua vida, aquilo que estava roubado lá atrás. O Senhor quer te curar por completo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus da restituição. Essa palavra está sobre o Ministério Ágape: restituição, restauração. Um povo restaurado de dentro para fora, curados das raízes para cima. O Senhor quer levantar um povo que vai curar outros lá fora, que vai restituir outros lá fora. Um povo curado, um povo liberto, um povo restituído. Isaías 61 para a nossa vida nesta noite. A restituição de Deus para nós. E o Senhor quer que nós íamos tomar posse dessa palavra, porque é uma palavra de Deus liberada para nós. Um tempo de restituição. Para você que está em casa, um tempo de restituição. Não dá mais para a gente viver do mesmo jeito. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar porque a chave virou, mas nós não entendemos. Eu, como psicóloga, estou habilitada no mundo emocional para liberar isso para a sua vida. O Senhor quer te curar de dentro para fora. Saia desse lugar de prisão, porque é isso que o diabo quer, que você fique aprisionado. E você precisa fazer, você precisa cumprir com o chamado e a promessa que o Senhor tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Espírito Santo possa visitar o teu coração. Aquilo que o homem não pode, mas o Senhor pode. Peça ao Espírito Santo nesta hora. Agora é seu momento com Ele. É o seu momento com Ele. É o seu momento de falar: Pai, eu estou num lugar propício para isso. Eu estou aqui, Pai. Eu preciso de um encontro verdadeiramente com o Senhor.
Eu preciso que o Senhor sonde o meu coração. Peça para o Espírito Santo sondar a sua área do seu inconsciente, porque tem coisas que estão registradas lá, que você não tem mais acesso, você nem lembra mais, mas o diabo, ele sabe o que te feriu e o que te paralisou. E você precisa pedir para que o Espírito Santo sonda você de dentro para fora. Fala: Senhor, por que eu não consigo romper? Por que eu não saio do lugar? Porque aonde eu estou preso? Se tem áreas na sua vida ainda que precisa desta cura, essa noite é para você. Porque o Deus da restituição está na casa. O Deus da restituição, da restauração está na casa. E o que Ele mais quer é restaurar o povo dEle. O que Ele mais quer é libertar o povo dEle da prisão. Oh, Espírito Santo, peça para o Espírito Santo te sondar nesta noite. Peça para Ele sondar o teu coração. Senhor Deus, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver nesse medo, nessas aflições, nessas angústias. Eu preciso dar passos, eu preciso ir além. Mas eu também preciso liberar aquele parente que me machucou. Eu preciso liberar algo que ainda está preso. Peça para o Espírito Santo te levar na infância. Peça para Ele te levar na infância. Tem pessoas que não liberaram perdão para sua mãe, para o seu pai. Tem pessoas, hoje eu atendo pessoas, hoje eu estou atendendo muito adolescente, por falta da paternidade, jovens que não conseguem liberar perdão para os pais. Mas tem gente adulto também que não consegue. E o Senhor nessa noite quer sondar o teu coração. Assim como o Senhor falou comigo naquele banheiro, que o Senhor fale ao teu coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Eu creio que o Senhor tem uma cura para você. Eu não vim aqui falar de restituição se o Pai, se o nosso Deus da restituição não estivesse na casa. Que o Senhor fale ao teu coração. Agora é seu momento com Ele. É seu momento com o Espírito Santo. É sua oportunidade que muitas vezes na sua casa você não tem. Muitas vezes na correria da sua casa, dos afazeres, você não consegue orar, você não consegue ter esse momento, mas o Senhor fala contigo nessa noite. Agora é seu momento. Agora é seu momento. Oh, Espírito Santo, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, Pai, as nossas fragilidades. O Senhor conhece as nossas dificuldades, Pai. Mas nesta noite, o Senhor quer te curar. Ele quer te restaurar por completo. Oh, irandarabaxu, irandarabás. Oh, icantarabaçu, irandarabaxu, irandarabá. Você pode falar assim: mas eu já fiz isso. Mas eu já fiz isso. Mas o Senhor quer que você entenda aonde você está. Oh, irandarabaçu, irandarabás. Sonhos coloridos destruí, que eu não posso mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Deixa o Senhor visitar a sua infância nesta hora. O Senhor quer fazer você lembrar dos seus sonhos. O Senhor quer fazer você lembrar dos momentos que você ia feliz falar com Ele, dos desejos do teu coração.
O Senhor quer fazer você lembrar tudo isso. Cura-me. Oh, Virandarabás. Quando você tinha uma liberdade, quando você era alegre, você não olhava para o que o outro pensava. Hoje você está muito se julgando. Oh, Virandarabás. Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, restaura, Senhor. Cura-me. Restitui, Pai, restitui, Senhor, o coração. Restitui, Pai. Cura-me, Senhor Jesus. Os pensamentos, ó Deus. Oh, Irandarabás, Irandarabás. Oh, Irandarabás. Só para vocês terem uma dimensão. Eu perdi minha mãe ano passado. Uma hora ou outra, eu me pego numa dor, numa saudade, mas ao mesmo tempo, sabe o que o diabo ele quer? Me aprisionar diante meio ao luto. Ele quer me aprisionar ali para me ficar ali prostrado. Sabe o que o diabo ele faz? Ele pega uma situaçãozinha e ele te prende ali se você não buscar em Deus. Sabe aquele sentimento ali de você ficar ali sozinho, aquele sentimento de depressão querendo te abater? E aí você precisa orar e você precisa colocar diante do Senhor. Porque uma situação pode levar você a ficar preso. Se você não tiver discernimento, se você não andar junto ao Espírito Santo. E hoje eu orando, eu comecei a orar e comecei a chorar na presença do Senhor. Eu sinto muita saudade da minha mãe, mas eu preciso entender que eu tenho um propósito. A vida dela se terminou naquele dia, mas eu preciso continuar porque eu ainda tenho um propósito, um chamado de Deus ainda. E a gente precisa sair desses ambientes, são situações, só estou dando exemplo de que são situações, se a gente não colocar em Deus, a gente começa a ficar preso. A gente precisa começar a buscar em Deus esse refúgio. Eu tive experiência com um quadro de ansiedade violenta esse tempo atrás, já tem uns 2 anos. Então, assim, você precisa entender que o mundo emocional, ele é uma área que a gente precisa sempre estar muito atento, sempre estar ligado com o Espírito Santo. Porque se a gente não vigiar, o diabo ele vai te aprisionando. E é isso que ele mais quer, é ver o povo dele prisionado na mente, ali preso. E o Senhor nesta noite fala para mim e para você: eu tenho cura para o teu coração, eu tenho cura para o seu emocional, eu restituo, mas eu preciso que você rasgue o teu coração na presença dEle. Eu preciso que você rasgue, que você abre, que você se rende na presença dEle. Davi não foi impune, Davi não ficou imune diante daquela situação. A cidade estava queimada, a cidade estava destruída. Hoje pode ser que o teu coração está na condição daquela cidade, queimada, roubada, saqueada. Mas o Senhor fala: eu restituo, eu trago de volta, eu trago alegria, eu trago renovo, eu trago esperança, eu trago restituição. Eu faço nova todas as coisas, diz o Senhor. É eu que faço. Não queira esperar do homem aquilo que só Deus pode fazer. O melhor é o fim das coisas, não é como começa, é como termina. Não é como você começou a sua história, é como você vai terminar a sua história. Oh, Irandarabás, Irandarabás. Não quero olhar para o seu passado, não quero ficar preso lá. Porque não é como começa, é como termina. A sua história vai terminar bem. Vai terminar bem porque o cenário foi caótico, mas o Senhor tem restituição. Assim como o Senhor falou para Davi: vá, que eu vou restituir. Vá, que eu vou restituir. Vá, que eu vou restituir. Oh, Irandarabás, Irandarabás, Irandarabás. O Senhor está falando para alguém nesta noite: vá que eu vou restituir. Vá
O Senhor está falando.